Sabia disso, né? Muito bem. Gênesis capítulo 19, versículos 12 até o 38. Nesta época de comunicação, a gente precisa mesmo deixar as coisas bem claras, né? Então vamos abrir lá a palavra do Senhor, Gênesis 19. Abra a sua Bíblia. Se você está perto de alguém que não tem a palavra, compartilhe a palavra do Senhor com esta pessoa. Diz assim o texto bíblico: então disseram os homens a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, a ele, a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para lá, para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá. Porventura não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, também te hei atendido, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, que significa pequena. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. E entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita à menor: eis que ontem eu me deitei com o meu pai, demos-lhe vinho a beber também esta noite. E então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência do nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber também naquela noite, e levantando-se a menor, deitou-se com ele, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do seu pai.
A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Esse é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas de hoje. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra que acaba de ser lida. Palavra viva, palavra eficaz, palavra do Senhor. Deus, eu creio em cada letra desta palavra, eu creio absolutamente no texto bíblico e peço agora em nome de Jesus que o Senhor traga esse texto para os dias de hoje, o aplique a cada vida que aqui está. Essa é a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos, Ló, os irmãos conhecem, eu creio, boa parte de vocês conhecem a história. Ló, sobrinho de Abraão, Ló era sobrinho de Abraão, apesar de ter se convertido ao Deus do seu tio, apesar de ele ter se convertido ao Deus do seu tio e ter vivido uma vida justa enquanto influenciado pelo seu tio, acabou se aproximando do mundo, acabou se conformando com o mundo, acabou adotando um estilo de vida mundano que o levou a sofrer perdas dolorosas. Muitos cristãos em nossos dias, a exemplo de Ló, apesar de convertidos e membros de uma igreja, também estão se conformando com os valores deste mundo, estão se envolvendo com o mundanismo e adotando um estilo de vida mundana. Muitos cristãos em nossos dias, ao se conformarem com o mundanismo, ao adotarem um estilo de vida absolutamente mundano, também estão sofrendo ou virão a sofrer perdas terríveis em suas vidas, em seus negócios e em suas famílias. É sobre estas perdas que eu desejo lhes falar nesta oportunidade, para que cada um de nós acorde, peça perdão a Deus e abandone o mundanismo e se envolva para valer com o Senhor e com a sua obra. Estamos vivendo dias em que os cristãos estão vivendo vidas duplas, vidas hipócritas. Somos uma coisa na igreja, somos outra completamente diferente no mundo lá fora, com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que nos cercam. Irmãos, não pode ser assim. Foi o que aconteceu com Ló. Enquanto Ló estava debaixo da supervisão de Abraão, a sua vida era uma vida de alguém compromissado com o Senhor. Mas quando ele sai debaixo dessa liderança espiritual de Abraão, então Ló acaba se perdendo. E meus amados irmãos, isso é algo extremamente perigoso. E nesta manhã eu quero compartilhar com você essa palavra, pedindo ao Senhor que Deus faça uma revolução nas nossas vidas. Os cristãos estão ficando mundanos. Os cristãos estão ficando mundanizados. Não está havendo diferença entre a vida de um cristão e a vida de um não cristão. Foi exatamente o que aconteceu com a vida de Ló. E nesta manhã, meus queridos irmãos, eu gostaria de lhes mostrar algumas questões sérias. E eu gostaria que você, nesta manhã, avaliasse a sua vida, como eu estou avaliando a minha. Nós aprendemos com a história de Ló que o mundanismo sempre nos leva a uma vida de perdas. O cristão mundano, ele é um perdedor. O cristão mundano é um perdedor. Ele está lá na igreja, ele canta. Louvar tem as minhas dúvidas, mas ele canta.
E ele trabalha até na igreja, mas ele é um mundano. A sua vida é uma vida de perdas. E quando a gente olha para o exemplo de Ló, a gente vê algumas perdas terríveis na vida dele. Uma primeira perda que a gente olha e vê, percebe nitidamente no texto, e os irmãos mantenham a Bíblia aberta, é que Ló, uma perda terrível que Ló tem, é a perda do seu testemunho, a perda da sua influência. Ló não conseguia mais influenciar ninguém. Perdeu completamente o seu testemunho. Olhem o texto. É o texto que lemos. Esses homens foram os anjos que Deus enviou a Sodoma e Gomorra. E os dois anjos perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém nesta cidade? Genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Faze-os sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Irmãos, Cristo está voltando. Cristo está voltando. E o Senhor nos levanta para apregoarmos essa verdade. Então veja o que acontece, veja lá o verso 14. Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com as suas filhas, e ele os instava: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Sim, Ló era crente. Ló cria, conhecia o Senhor, frequentava a escola dominical. Mas olha o resultado. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Por quê? Porque Ló não era um homem sério. Ló não era um homem sério quando ele se relacionava com os outros. Sabe aquele crente que fica contando piadinha suja, imunda, lá com os seus colegas de trabalho? Vai falar de Jesus de que jeito? Sabe aquele crente que com os seus amigos ou com a sua família fica falando o que não deve, falando mal do outro, mal de pastor? Aliás, gente, como tem crente que faz isso? Juntamente com a família, a maioria não é crente, e o camarada ou a camarada fica lá falando mal de igreja, de crente, e depois você vai falar de Jesus, que jeito? Vão rir de você, vão rir da igreja de você, vão rir do pastor de você, como riram dele. Sabem por quê, meus queridos? Porque crente mundano não tem autoridade nem para ganhar familiar. Crente mundano não tem autoridade. Ló não tinha autoridade nenhuma. Sabem por quê? Crente mundano não tem credibilidade para ganhar a sua comunidade. A comunidade ri dele. Ah, esse pastor que mora lá no 302, esse pastor que vive lá brigando com a mulher, fala palavrão pra caramba, esse pastor que não paga as contas em dia, que não está sempre aqui credor na porta, esse pastor é que é o pastor lá da primeira igreja de Copacabana, e o pessoal não sabe de nada. É um tantão de sei lá o quê, né? Não sabe de nada. A comunidade ri, a família ri. Pensavam que eu estava brincando. Vem cá, Ló, vem cá, peraí, vem cá. O Senhor, que negócio é esse do Senhor? Deus vai destruir? Você nunca foi disso, Ló. Você nunca foi disso. Você sempre participou aqui das nossas rodinhas de escarnecedor. Aliás, Ló, aqui, Ló, aquelas piadas que você conta são bacana pra caramba, né? Aí o genro já ia contar uma piada e Ló disse: e agora, Deus? Testemunho foi embora, gente. Crente mundano é isso aí. Crente mundano é assim: eu não tenho autoridade, eu não tenho credibilidade. Ele fala alguma coisa, a turma ri.
A turma ri, o pessoal acha graça. Olha lá, o camarada é o pior, chega sempre atrasado, está sempre se escondendo, a gente nunca acha para nada, os outros é que fazem o trabalho dele, e agora vem falar de Deus aqui, porque o pastor Roberto lá na igreja falou que tem que ganhar vida para Jesus. O camarada está brincando. Você é um brincalhão, hein, meu irmão? Você é um brincalhão. E o pessoal ri, As pessoas têm rido de você. Crente mundano desperta riso nas pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Porque ele não leva Deus a sério na sua vida. Ló, apesar de ser um crente, apesar de ser um frequentador de igreja, ele não levava Deus a sério na vida de vocês, na vida dele. E vocês aqui nesta manhã, e eu, nós estamos levando Deus a sério? Nós temos autoridade para ganhar os familiares. Você pode orar em qualquer contexto da sua família, seja onde for. Você pode falar de Deus e as pessoas vão baixar a cabeça e elas vão, podem não concordar com você, mas elas vão entender que você realmente tem autoridade espiritual. Meu irmão, você tem credibilidade na sua comunidade. Quando você sai de casa, quando você vai passando na rua e cumprimenta, as pessoas te cumprimentam com respeito. Você é respeitado na sua comunidade, você é respeitado na sua escola, você é respeitado no seu trabalho. Quando você chega, as pessoas, elas te cumprimentam, elas te fazem uma deferência, elas reconhecem que você é uma pessoa diferente, que você é um servo do Deus Altíssimo, que ali está o templo do Espírito Santo passando, o perfume de Cristo ali. As pessoas veem isso e na minha vida, elas veem isso na sua vida. Você pode voltar ao supermercado onde você deu aquele chilique lá. Você pode voltar lá naquele supermercado. Você pode voltar naquela farmácia onde você abusou da pessoa lá e falou o que não deveria ter falado. Você pode fazer isso, meu irmão. Você pode ganhar o seu marido para Jesus. Você pode ganhar a sua esposa para Jesus. Você pode ganhar os seus filhos para Jesus. Você pode chamar o filho, a esposa, e você dizer: meu filho, olha, isso não agrada o coração de Deus, sem que ele olhe para você e diga: e você, pai? E você, mãe? Que é pior do que isso? Você está chamando a minha atenção, mas você é pior do que isso, e ri de você. Foi isso que aconteceu com Ló, crente mundano. A vida mundana, irmãos, ela é uma tragédia. É uma tragédia. Eu não sei o que está acontecendo com os cristãos de hoje. Também eu não conheci muitos de ontem, eu só conheço os de hoje, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. A mensagem bate e volta, está um bate e volta danado. Ela não fica na gente, ela não fica. Irmãos, a gente vai lá no trânsito. A gente vai lá no trânsito e a gente, nos nossos relacionamentos, nos nossos compromissos, é outra coisa completamente diferente. A pessoa nos pede desculpa e a gente reage com uma grosseria tremenda. Aonde está a sua influência? Que tipo de influência você tem? Que tipo de influência você tem, meu irmão? Que tipo de influência? Que tipo de autoridade? Cristão tem autoridade. Cristão deve ter credibilidade onde ele está. Meus irmãos, não basta dizer: eu sou crente, eu sou da igreja, e daí? Não falou nada. É a vida, a autoridade, ela vem de dentro. A credibilidade, ela vem do seu exemplo. Do seu exemplo. Marido que bate na mulher, você vai ser exemplo de quê, meu irmão? Aliás, você deveria ser até denunciado à Lei Maria da Penha e ser preso. Viu, meu irmão? Eu vou pedir ao policial que fique lá fora, mas quando você sair do lado de fora da igreja, pode te prender. Pode prender. Um homem que bate numa mulher e diz que é crente. Uma mulher que é crente e é ranzinza e vive gritando e vive fazendo um sufoco danado dentro de casa, gritando para os vizinhos ouvirem. Como é que vai ter célula na sua casa, meu irmão? Como é que vamos fazer uma célula na sua casa? Se a sua casa é assim, não ofereça a sua casa para a célula, porque vai acabar com a célula. Quem é que vai levar? Quem é que vai na sua célula, meu irmão? Como é que pode isto? Crentes mundanos estão domingo na igreja, com aquele rostinho bonito, com aquela aura de santidade, mas é tudo mentira, porque no dia a dia não é assim que a gente vive. Então o crente mundano é um problema sério. É um problema sério. A vida mundana é uma vida de perda. Aprenda isso nessa manhã. E meu irmão, se livra disso em nome de Jesus nessa manhã. Para de ser um crente mundano. Irmãos, aprendemos com Ló que o mundanismo, ele nos leva a uma vida de perdas. Quando a gente olha para a vida de Ló,
a gente vê perdas. E outro tipo de perdas que a gente vê na vida de Ló, perdas na família. Perdas na família. O crente mundano é um crente que perde família. É um crente que perde família. É um crente que perde a família. Olha esse texto, olha esse texto. É lá, você tem a Bíblia aberta? Você vai acompanhando. Lá tem o texto, 19, 15, 17 e 26. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas. Conduziram-nos à força. Que coisa, gente! Olha que tipo de marido, de pai ele era. Olha como era a família desse homem, como era esse homem família. E assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Sabe por que é que os anjos estavam fazendo isso tudo aí? Por causa das orações do intercessor. Sabe por que é que você está aqui nessa manhã? Porque a sua avó orou por você. Muita gente orou, por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Por isso você chegou onde você chegou. Mas é bom que você preste atenção. E quando eles estão fugindo, diz lá o verso 26: contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Sabe por quê? Porque Ló, ele não soube conduzir a sua família. O crente mundano, ele não se preocupa com isso aí, olha. O crente mundano não se preocupa em exercer liderança espiritual dentro da sua casa. O crente mundano não exerce liderança espiritual. Ló não tinha liderança espiritual nenhuma na sua casa. Ele não cuidou da família. Quem cuidou da família foram os anjos. Ele deveria cuidar da sua família, ele deveria levar a sua família, ele deveria ter feito isso, mas ele não fez não. Ele terceirizou como nós terceirizamos. Há muita coisa que a gente fala para os outros: porque a minha mulher, porque o meu marido, que cabe a você fazer. Não terceirize não. Hoje é tudo terceirizado, hoje tudo é responsabilidade dos outros. É um negócio impressionante. Todos os outros são responsáveis, tudo. E Ló terceirizou também. Foi necessário os anjos ficarem lá, porque o crente mundano não se preocupa com liderança espiritual. O crente mundano não tem liderança espiritual. O crente mundano não se preocupa em manter uma família piedosa. Ele não se preocupa com isso. Ele abre mão disto, como Ló abriu mão. Ele abriu mão da sua liderança espiritual. Ele abriu mão de uma família piedosa. E olha o que aconteceu: perdeu a mulher lá numa estátua de sal. A vida de crentes mundanos é uma vida de perda. A gente perde esposa, perde marido, perde filhos, perde netos, vai perdendo tudo, porque não há uma liderança espiritual, não há uma família piedosa, não há essa preocupação. A gente o que faz é trazer filho para a igreja. Filho não se cria na igreja, filho se cria em casa, gente. O crente mundano é o crente que terceiriza. O problema é a igreja, é o pastor, é o ministério da criança, é isso, é aquilo. E você, camarada? E você veio esse mundo para quê? A passeio? A responsabilidade é sua. A responsabilidade da minha mulher é minha. A responsabilidade dos meus filhos é minha, não é dos outros. Mas o que fazemos hoje é isso. Irmãos, é tão bom culpar os outros. Mas é bom demais. Meu filho não aprendeu porque os professores são péssimos. Ele não aprendeu porque ele, não vou nem dizer para você, para não te ofender, mas no mínimo ele é um preguiçoso. Dorme até tarde, fica vendo televisão até 2 da manhã, fica mexendo lá no não sei o que. Você não tem autoridade sobre ele e vai querer que eu ou o pastor Roberto tenhamos autoridade que cabe a você? Isso é o problema de Ló. É o nosso problema.
Assumam. Ló não assumiu. O crente mundano não assume nada. O crente mundano, ele não assume coisa nenhuma. Ele não assume coisa nenhuma. Ele tudo terceiriza. A liderança espiritual do lar é do homem. A liderança espiritual é do homem. Se o seu marido não é crente, você vai exercê-la até que ele se converta ao Senhor Jesus Cristo. Homens, a liderança do nosso lar é nossa. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra de Deus ensina. Precisamos assumir a liderança da família, da esposa, dos filhos. É minha, é nossa. Manter uma família piedosa, esposa ajuda, aí entra você também. Manter uma família piedosa, buscar em Deus ter uma família piedosa. Irmãos, essas filhas de Ló, essa mulher de Ló não tinham piedade nenhuma, nem sabiam o que era isso. Esse homem nunca se preocupou com isto. E o que eu vejo nos dias de hoje são os nossos irmãos, as nossas irmãs, nem um pouco preocupados com essa questão. Aonde está a liderança espiritual dos nossos lares? Por isso ele perdeu a família, teve perdas terríveis na família. O crente mundano, ele não se preocupa com essa liderança espiritual, exercer a liderança, o comando. Parece que a gente hoje tem medo de liderança, gente. Parece que tem medo de autoridade. Autoritarismo pode estar errado. Agora, a autoridade existe, é de Deus. Deus nos colocou em papel de autoridade. Eu sou autoridade sobre a vida dos meus filhos. Quando eles estavam conosco, eu nunca esqueço de um episódio que teve lá em casa. O Leonardo era ainda adolescente, eu acho. Acho que ele era um adolescente ainda. Ele queria ir numa festa, num negócio. E a mãe disse: fala com seu pai, meu filho, vamos lá falar com ele. Ele veio falar e eu disse: eu não autorizo você a ir. Ah, mas eu vou de qualquer jeito. Aí eu chamei e disse: você vai, mas se você desobedecer, eu vou retirar de você a minha autoridade espiritual. Não vou bater em você, não vou me indispor com você. Estou dizendo para você não ir, exercendo a minha autoridade de pai. Se você não me respeitar, meu filho, você vai, mas vai sem a minha autoridade espiritual. O que é que ele falou para você depois? Eu não, sei lá o que é que pode acontecer comigo. Sem a autoridade do meu pai, eu não vou não. Vocês estão entendendo? Há uma autoridade que pai e mãe têm. Não é autoridade para bater, não. Você não precisa bater. Você não precisa, especialmente quando já é um garotão, né? Você não vai, né? Porque de repente você apanha também. Mas você não vai precisar bater. Mas você vai exercer a sua liderança, a sua autoridade de pai, a sua autoridade de mãe. Manter uma família piedosa. Meu filho, você está lendo até hoje, são casados, mas eu falo: e aí, meu filho, você está buscando o Senhor? Você está levando seus filhos para a igreja? Você está educando os caminhos do Senhor? Meu filho, seja líder no seu lar. Meu filho, cuide da sua família piedosa. Minha filha, cuide do seu filho. Minha filha, meu filho, autoridade espiritual. Não façam, não sejam mundanos. Crente mundano não se preocupa. E com isso há perdas terríveis na nossa família. Terceiro lugar, aprendemos com Ló que o mundanismo sempre leva a uma vida de perdas. E aprendemos com Ló que uma outra perda terrível, irmãos, é a perda dos bens. Crente mundano é um crente que perde os bens. É crente que perde os bens. Eu fico tão triste com isso, mas enfim, o pessoal não. Olha o que aconteceu com Ló. Olha o que aconteceu com Ló. Tá, é o texto que eu falei para vocês. Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades, toda a vegetação ao redor. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Se destruiu as cidades, destruiu todos os bens de Ló. Lembra que Ló foi embora para lá? Abraão está com todo o seu patrimônio intacto.
Mas Ló perdeu tudo o que ele tinha. O crente mundano, cristão mundano, ele perde tudo. Sabe por que é que ele perde tudo, queridos? Porque ele não investe os seus bens na implantação do reino. Sabe por que é que o crente, o cristão mundano perde tudo? Porque ele não usa os seus recursos para a glória do Senhor. Ele só se preocupa em ter mais, aí vem um plano desses malucos aí, que é lançado, e ele perde tudo, e ele fica desesperado, e ele diz, Deus, cadê Deus? Deus está aí, onde sempre teve, olhando para você e dizendo, bem feito, você não fez o que eu mandei, agora aí você perdeu tudo. Irmãos, Ló devia ter um bom patrimônio lá em Sodoma e Gomorra. Ele era um camarada trabalhador, eu trabalhava para caramba, ele era zeloso, ele tinha prestígio, ele devia ter uns bens bastante bens, tinha apartamento, tinha loja, tinha negócios lá. De repente caiu fogo do céu, destruiu tudo. Ele ficou com a roupa do corpo e mais nada. Porque crente mundano é assim. Crente mundano é assim, ele não investe os bens na implantação do reino, não. Ele só pensa no reino dele. Ele não usa recursos para a glória de Deus. O crente mundano nunca tem dinheiro para dar para o Senhor. Nunca tem. O crente mundano está sempre duro para Deus, mas ele tem sempre dinheiro para fazer outros investimentos, e vai investindo, e investe. Irmãos, quem é que podia imaginar alguns anos atrás que as ações da Petrobras chegassem onde chegaram? Quem podia imaginar que uma Vale do Rio Doce pudesse chegar onde chegaram? Não estou dizendo que você não deva. Você faz com o seu dinheiro o que você quiser. O que eu estou dizendo é que crente mundano, ele é um perdedor, e ele perde inclusive os bens. Sabe por quê? Porque ele investe errado. Ele só pensa nele, ele só pensa na glória dele. O crente mundano não dá nada para ninguém. Chega com uma lista no crente mundano e ele diz, meu irmão, se você botar a cabeça para baixo, ou de ponta cabeça, como diz o paulista, não vai cair do meu bolso, nem pó, meu irmão. Crente mundano é unha de vaca, é mão fechada, dá tchau assim, ó. O crente mundano dá tchau assim, para não abrir a mão, com medo de cair o pozinho que está na mão. E aí, sabe o que acontece? Aí ele perde tudo, e depois ainda vem reclamar de Deus, ainda vem pedir ao pastor para orar. Não oro coisa nenhuma, meu irmão. Não vou orar mesmo. Invista os recursos para a glória do Senhor. Use, faça, invista na obra do Senhor. É bom demais. Tem tanta coisa que você pode investir, há tanta obra que você pode realizar para a glória do Senhor. Interessante que Ló não se preocupou com nada. Veja, não havia uma congregação. Ia dizer uma congregação batista. Não havia uma congregação lá em Sodoma. Não havia uma congregação em Sodoma. Não tinha 10 crentes em Sodoma. Não tinha 5 crentes em Sodoma. Qualquer supervisor de célula nosso, ele supervisiona mais gente do que havia crente lá em Sodoma e Gomorra. Ló não se preocupou em construir uma congregação para a glória de Deus, começar um trabalho de começar uma célula para a glória de Deus. Também o pastor Roberto não falou com ele, mas ele podia ter perguntado, mandado um zap, mas ele não fez nada. Não havia nada, não construiu nada para Deus. Isso não era a preocupação dele. O negócio dele era acumular, e de repente, numa manhã, choveu fogo do céu e tudo foi destruído. E aquele homem sai com a roupa do corpo e absolutamente mais nada, porque ele não investiu no reino, ele não usou recursos que tinha para a glória do Senhor. Meu irmão, você está olhando para mim? Os recursos que você tem, os bens que eu e você temos não são nossos, são do Senhor. E ele pode expô-los da forma que ele quiser. Mas Ló não sabia disto. Ló esqueceu essa verdade, e por isso ele perdeu. Ló seria mais um destes irmãos que eu ouço por aí. Sabe o que Ló, se estivesse aqui hoje, ele diria? Ele diria a mentira que todos vocês, ou muitos de vocês, têm dito também. Sabe o que é que Ló ia dizer lá na porta, quando me abraçasse? Ele ia dizer assim: pastor, se eu tivesse ouvido esse sermão mais antigamente, eu teria feito diferente. Sabe o que é que eu ia dizer para ele? Mentiroso. Ouviu, mas não deu atenção.
que essa é uma outra estratégia tão engraçada nos crentes. Tem crentes, se eu ouvisse essa mensagem, se eu soubesse, sabia sim, sabia sim, sabia sim. Se eu soubesse que eu sei hoje, sempre soube, mas você não deu atenção, você não quis dar atenção, meu irmão. Então abre o teu olho, não é essa história, porque eu não ouvi essa mensagem, se eu tivesse ouvido, se fulano tivesse aqui, ele não está aqui, mas não tem problema não, ele já ouviu essa mensagem muitas vezes, mas ele não está nem aí para a mensagem. Eu ia dizer isso lá na porta, para o Ló, ele ia fazer queixa de mim, aí para alguém, esse pastor é muito duro, eu ia dizer, é mesmo, a verdade dói, mas essa verdade é para mim também. Perder os bens. E meus irmãos, aprendemos com Ló que o mundanismo, ele sempre nos leva a uma vida de perdas. E há uma outra perda. Ló perdeu o caráter. Crente mundano vai perdendo o caráter até se tornar uma pessoa sem caráter. Crente mundano é um crente que vai perdendo o caráter. Olha o que aconteceu, está tudo lá na Bíblia, não estou inventando nada. Olha o que diz lá. Então, outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando ela se levantou, porque provavelmente estava lá, dormindo lá com aquele vinho, né? Assim, as duas filhas engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Vocês já leram sobre os moabitas na Bíblia, não é? Inimigos figadais do povo de Israel. E a mais nova deu à luz um filho, chamou Ben-Ami, que é os Amonitas, outro povo inimigo do povo de Deus. Perda do caráter. Como é que uma filha faz um negócio desse com o pai? Como é que elas tiveram coragem? Elas sabiam o pai que elas tinham. Elas sabiam o pai que elas tinham. Muitas vezes no seu trabalho vão fazer propostas indecorosas para muitos, mas quando indicarem o seu nome, alguém vai dizer assim: esse aí não adianta não, ele é diferente, ele é crente, nem adianta ir lá com uma proposta, nem adianta ir lá fazer essa proposta para ele. As filhas sabiam, irmãos, o crente mundano acaba aceitando a permissividade mundana, a ética mundana. O crente mundano, ele acaba aceitando isso. O crente mundano é aquele que diz assim: mas pastor, que mal tem? Mas vem cá, pastor, que mal tem isso? Todo mundo faz. Tem até pastor que faz. Que mal tem? Crente mundano. Crente mundano, você já sabe. Crente mundano precisa ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. Acaba aceitando a permissividade humana, mundana. O crente mundano acaba se conformando com a amoralidade, não é mais nem imoralidade. O crente mundano, ele se acomoda, ele se conforma, ele acha tudo legal. O que é que tem? Todo mundo, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo. Irmãos, hoje nós temos inclusive igrejas permissivas, tolerantes, amorais, onde tudo é permitido, onde não se vê mal em coisa nenhuma. Era assim com Ló. O crente mundano é assim: eu não vê mal nenhuma, por que não? Mas vem cá, por que não? Mas por que não dá jeitinho? O negócio não vai de um jeito, vai do outro. Ué, se não consigo dessa forma, vamos dar uma propinazinha que a gente consegue. Ué, qual é o problema da propina? Todo mundo não dá propina, não? Então vamos dar a nossa propina também. Qual é o problema? Que negócio é esse? Vai ver que Deus está preocupado que eu tenha mais de uma mulher. Deus vai estar preocupado. Deus tem tanta coisa para se preocupar. Vai estar preocupado se eu tenho uma, duas ou três ou quatro. Deus não está nem aí para mim, para essa coisa. Deus não está. Vai dizer que Deus está preocupado com aborto. Vai dizer que Deus está preocupado com homossexualismo. Vai dizer que Deus está preocupado com o menino que é menina, a menina que é menino. Deixa essa coisa, deixa o negócio correr, deixa, é assim mesmo, as coisas estão acontecendo. É assim o crente mundano. Ele é tolerante, ele é permissivo, está tudo bem. Para que levantar, fazer onda? Para que complicar as coisas? Deixa. Vou me casar para quê? Se eu me casar, perca a pensão.
Tivemos uma vez aqui um caso desse, uma moça queria que eu fizesse casamento, mas ela não ia casar de mentirinha, porque ela não podia casar porque ela recebia uma pensão de um ex-marido, e se ela casasse de novo, ela pedia a pensão. Então ela ia se juntar e eu ia fazer o casamento, e disse, não, arrumei uma inimiga, foi embora, falou mal de mim, deve estar falando, se encontrar ela, tem pouca gente que fala mal, mas tem alguns que falam. Tem alguns que falam, se vocês encontrarem com ela, esse pastor, não sei das quantas, é isso mesmo, se chegar aqui, eu vou, porque é errado, é algo que é errado. Mas pastor, todo mundo fala, meu irmão, também não mando fazer o contrário, é problema seu, também, mas está errado, tá, agora o problema é seu, mas como assim? Não sei, problema seu com Deus. Fala com o Espírito Santo, depois me dá até um retorno para eu aprender também, mas tem que falar com o Espírito Santo de Deus, pergunta para o Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje é aquilo que eu tenho dito para vocês, jovens se relacionando sexualmente com jovens, o negócio hoje vale tudo, vai para a balada, vai para não sei aonde, bebe, enche a cara, fica bêbado. Irmãos, hoje esse negócio está assim, as coisas estão assim. Mas não é crente não? É crente mundano, bebe, enche a cara, vai, e vale tudo. Era assim com Ló, por isso as filhas tiveram a condição de embebedar o pai e se deitar com o pai, Você acha que a minha filha vai me embebedar e vai se deitar comigo? Você acha que ela vai fazer um negócio desse? Mas não vai mesmo. Mas cada um sabe o pai que tem, cada um sabe a mãe que tem. Essa é a questão. Minha filha, olha, você pode, como é que fala? Ter relações à vontade, mas enche essa bolsa de camisinha, para não pegar AIDS. Irmãos, onde é que a gente está? Aonde é que nós estamos? Aí depois, e o problema de tudo isso, gente, é que depois a culpa é da igreja. A gente bota o pé na jaca e depois a culpa de tudo que acontece é da igreja. É a igreja que não faz, é o pastor que não faz, é o fulano que não visita, é aquela história toda. Mas você é uma pessoa mundana. Para você está tudo bem. Mas o que é que tem? O menino está lá em casa. Hoje temos 2 ainda lá em casa. A minha filha hoje já é uma mulher. Mas eu e a esposa lá fica de botuca no negócio, né? Fica lá olhando, não é assim não, olha o negócio aí, somos responsáveis. Não vale tudo não, gente, abram seus olhos e não coloquem a culpa depois nos outros. É tão fácil, a igreja é culpada, é o Micri que não ensina direito, e você desfaz tudo que eles aprendem aqui, e mais, se falar alguma coisa contraria você não vem mais e faz aquela história toda. Era assim com Ló, perdeu o caráter. Irmãos, a minha oração hoje, eu tenho uma oração que eu faço hoje, que eu peço, Deus, restaure a cada dia o meu caráter. Nós precisamos de homens e mulheres de caráter. Caráter é o que você faz, o que você é, quando ninguém está olhando para você. Caráter é como você se comporta quando ninguém está olhando para você. Caráter é você sozinho com o seu computador. Caráter é você sozinho em uma sala com uma colega de trabalho, ou vice-versa. Caráter é quando você, por alguma razão assim especialíssima, teve que dar uma carona para alguém, que já aconteceu comigo, cheio de medo, orando pra caramba. Estava uma vez no seminário, quando eu saio 10 horas, não sei, tem uma moça lá, pastor, queria dar uma palavrinha com o irmão. Eu disse, e a palavrinha demorou, daqui a pouco era 11h30, todo mundo tinha ido embora. E eu pensei, Deus, o que é que eu faço? Eu vou embora, deixo a moça aqui, como é que eu faço, Deus? Mas vou botar no carro? E se acontecer alguma coisa? Sou fotografado aí, pastor, tá levando, vai sair no jornal o dia, vai ser uma desgraça, um negócio. Irmãos, eu fiquei apavorado, mas eu disse, olha, eu vou levar você em casa, né? Mas apavorado, orando, cheguei em casa, falei, olha, eu fiz isso, antes que chegue para você, eu já fiz esse negócio todo. Caráter é o que você faz quando ninguém está olhando para você. Nós precisamos de homens de caráter, mulheres de caráter.
mulheres que dizem não às investidas, homens que dizem não às investidas de mulher, homens, como aquele pastor que estava lá em Tel Aviv, ou estava lá no lugar, e ele desceu e tinha lá uma moça da caravana e falou para ele, que tal a gente dar uma saída, fazer não sei o quê? Eu disse, minha filha, eu não posso, sou casado. Mas pastor, sua mulher está no Brasil. E daí? Ele disse, a mulher está no Brasil, mas Deus está aqui. E Ele está vendo o que eu vou fazer. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu oro para caramba, e orem por mim, e orem por mim. E orem por mim, porque nós estamos vivendo hoje esse tempo de permissividade, de nos conformarmos. O que eu vejo hoje é o povo de Deus dizendo, e daí? Que mal tem? Que mal tem? Que mal tem a gente agir como o mundo age? Todo mundo faz isso, e sempre vem aquela velha história, tem pastor que faz, e meu irmão, você vai para o inferno com ele? Você vai para o inferno? Tem pastor que vai para o inferno, gente. Tem pastor que vai para o inferno, tem pastor que não é crente, tem pastor que não é convertido, tem pastor, tem diácono, tem seminarista, tem tudo de todo. E você vai porque os outros vão? Não perca seu caráter. Por isso a minha oração é, Deus, tenha misericórdia de mim. Irmãos, Deus tem me ensinado, sabe o quê? Que Deus olha para aquilo que eu penso, Deus olha para aquilo que eu imagino, e Deus olha para aquilo que eu fantasio. A gente faz muita coisa que a gente pensa assim, ninguém está vendo. Eu estou pensando aqui com os meus pensamentos, meus devaneios, eu estou aqui fantasiando um monte de coisa. Não estou prejudicando ninguém, estou prejudicando, só que Deus está vendo. Você não está prejudicando ninguém, está prejudicando a você mesmo, porque Deus está vendo, você está pecando. E a Bíblia diz que o pecado faz o que entre eu e Deus? O que é que o pecado faz entre eu e Deus? Faz separação, faz separação. Então tem muito crente que é viciado em pensar, em fantasiar, em imaginar. Ninguém está sabendo, sou eu e eu, estou fantasiando, estou lá pensando, fazendo, uma vida dupla danada, tem uma vida dupla danada, tranquilo. E o Senhor diz, isso é permissividade, querido, isso é amoralidade, meu querido, isso é luxúria, isso é lascívia, isso é cobiça, meu filho, liberta disso em nome de Jesus, liberta disso em nome de Jesus. Para isso a gente precisa pedir a Deus, Senhor, restaura meu caráter, restaura meu caráter. A gente não vê o caráter uns dos outros, mas Deus olha, Deus sabe. Então, uma das perdas terríveis de Ló, irmãos, esse texto, eu confesso para vocês, eu leio esse texto. Sabe o que esse texto significa? Que a Bíblia é verdadeira. Se a Bíblia fosse falsa, não teria um texto como esse. Se a Bíblia fosse falsa, não teria um texto como esse. Esse texto, Saramago pega esse texto e ele diz um monte de coisa que a Bíblia ensina incesto, que a Bíblia faz, não sei o quê. Não, a Bíblia não ensina coisa nenhuma, Deus não aprova. Tem muita coisa que está ali na palavra que Deus não aprova não, gente. Mas ali temos um homem. Quando eu leio esse texto, eu digo, Deus, tenha misericórdia de mim. Como é que um homem convertido, um homem convertido chega a perder o caráter desse jeito? Deus, tenha misericórdia de mim. Não me deixe, Senhor, perder o meu caráter. Não me deixe perder o caráter. Meu irmão, não perca o seu caráter. Minha irmã, não perca o seu caráter. Não venda seu caráter por um prato de lentilhas. Peça isso a Deus nesta manhã. Peça isso a Deus nesta manhã. Aprendemos com Ló que o mundanismo sempre nos leva a uma vida de perdas. Sempre nos leva. O cristão mundano, ele sempre perde o quê? Sua influência. Crente mundano não influencia ninguém. Ou melhor, é uma péssima influência. Crente mundano perde o testemunho. Crente mundano, as pessoas riem dele. Ele perde. Qual é a outra perda do crente mundano? Família. Ele tem perdas terríveis na família. Perde cônjuge, perde filhos, perde netos, vai perdendo a sua família, porque ele não é líder, ele não lidera a sua família, não se preocupa com uma vida, uma família piedosa. Outra perda do crente mundano, ele perde o quê? Perde os bens, sabe por quê? Porque ele acumula aqui. Para não perder bens, eu tenho que acumular lá. Aqui o ladrão, aquela história toda, mas lá eles estão para todo sempre. O dinheiro investido na obra de Deus está no céu.
é investimento para a eternidade. Então ele perdeu os bens. Crente mundano perde bens. E quarto lugar, o crente mundano, ele perde o caráter. Ele perde o caráter, é permissivo, é pecador, tem prazer no pecado e leva outros para o pecado. E se tem alguém aqui nessa manhã levando alguém para o pecado, que o Senhor, meu irmão, acabe com você agora, em nome de Jesus. Ou comigo, que o Senhor acabe. Que o Senhor acabe. Paulo vai dizer de um certo homem: entreguei o corpo a Satanás para ver se a alma dele de alguma forma é resgatada. Se tem alguém aqui levando alguém para o pecado, crente levando crente para o pecado, que o Senhor acabe com você agora, meu irmão. Que o Senhor acabe com você. Vou ter que visitar você no hospital, ou vou ter que fazer o seu funeral, mas eu vou. Não tem jeito, tem que ir o pastor Roberto para me ajudar. Tem que ir o pastor Roberto, ou eu, ou se for comigo. A minha oração desde novinho: Deus, se eu pecar, me leva antes. Até hoje eu faço essa oração. Até hoje. Irmãos, eu tenho um medo, só tenho um medo na vida. Eu só tenho um medo na vida, quer dizer, grande medo. Tinha medo de avião, agora estou melhorando. Mas também, em avião, só me sinto bem quando ele aterra. Que coisa, maravilha, né? Mas eu ainda tenho medo, esse medo eu ainda tenho um medo. Há um medo que eu tenho. O medo que eu tenho é desonrar o nome do meu Deus. O meu medo é que aconteça comigo o que aconteceu com aqueles filhos de Eli. O meu medo é que aconteça comigo o que aconteceu com Nadab e Abiú. Hoje eu estava lendo o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, 2 filhos mais velhos, estiveram no monte, numa refeição com Deus. Viram a glória de Deus. E, no entanto, aqueles homens levaram fogo estranho e o Senhor os matou. Irmãos, eu tenho medo disso. Os 2 filhos de Eli, a Bíblia diz, por causa do comportamento daqueles homens sacerdotes, que tinham relacionamento sexual com as mulheres à porta do santuário, as mulheres que vinham, que pegavam as melhores carnes dos sacrifícios para eles. A Bíblia diz assim: os homens vieram, as pessoas daquela época, eles vieram a desprezar o Senhor por causa do comportamento desses sacerdotes. Irmãos, eu tenho medo disso. Eu tenho um medo na vida. É que por causa do meu testemunho ou mau testemunho, as pessoas venham a desprezar o Senhor. A igreja daquele pastor, aquele sem vergonha, tadinhos dos membros lá, das ovelhas, todo mundo enganado. Eu tenho medo. Por isso a minha oração hoje é: Senhor, restaure a cada dia o meu caráter, porque a minha grande questão hoje é como ter um caráter cristão no mundo pagão. Senhor, que eu tenha um caráter cristão. Irmãos, vocês estão olhando para mim? Deus não mudou não, gente. Deus não mudou não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus continua abominando divórcio, viu, gente? Deus continua abominando. Mas o Congresso aprovou, eu sei, mas Deus continua abominando. Deus continua abominando. As leis dos homens não mudam as leis de Deus. Deus é Deus. Deus não mudou não, gente. Deus continua sendo Deus. Não se deixem levar por falsas palavras. Deus não mudou. A mensagem não mudou. Deus é o mesmo. Deus continuará sendo Deus. Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus não dá jeitinho. O caminho estreito continua sendo estreito. O que eu vejo hoje fazer, a gente, é tentar alargar o caminho. Mas, irmãos, o caminho é estreito. Estreito é o caminho. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são aqueles que o encontram. Então, queridos, nesta manhã,
Se você é um cristão que está vivendo uma vida mundana, saiba que a sua vida é e será uma vida de perdas. Se tem alguém aqui nesta manhã vivendo uma vida mundana, a sua vida já é uma vida de perda. E a sua vida vai continuar sendo, e perdas maiores virão. E o Senhor manda lhe advertir e lhe avisar. Você já é um perdedor, e perdas maiores virão. Por isso o Senhor trouxe a palavra nessa manhã, para que você possa se consertar diante do Senhor. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor que morreu por você na cruz, por mim. Abandone o mundanismo, as práticas mundanas, o viver mundano. Abandone isso nessa manhã, em nome de Jesus. Deixe de ser um perdedor e saia daqui nesta manhã para viver uma vida vitoriosa em Cristo. Vitoriosa em Cristo. Para de culpar os outros, de culpar o governo, de culpar quem quer que seja. O que você está sendo é um perdedor por causa do mundanismo que existe na sua vida. E saia daqui nesta manhã. Saia daqui nesta manhã para ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Crente mundano não ganha ninguém para Jesus. Crente mundano afasta. Crente mundano afasta as pessoas de Jesus. Irmãos, eu já tive o dissabor de fazer visita evangelística a um crente mundano. O sem vergonha acabou com o meu evangelismo. Eu só não pulei na jugular dele, porque, enfim, né? Enfim, estou lá evangelizando, e irmãos, não tem nem palavra, né? E a pessoa vem crente, mas mundano, e faz uma pergunta lá na hora, que o não crente olhou para mim, e aí? E ele falando isso? E eu disse, Deus do céu, o que é que eu faço agora, Senhor? Eu mato um, o outro, mato os dois, me mato. Deus, o que é que eu faço nessa hora? O que é que eu faço nessa hora? Evangelizar, ganhar vidas para Jesus. Ganhar vidas para Jesus. Você está lá evangelizando, aí a pessoa pergunta, não, mas vem cá, crente pode fazer isso? Aí o outro diz, claro que pode. Aí você diz, não, mas não pode não, meu irmão. Mas eu disse que pode, pastor. Não, você precisa ser firme no Senhor. O crente mundano, ele não ganha vidas para Jesus. Aí, o crente mundano, como não ganha vidas para Jesus, ele dá um trabalho danado. Ele dá um trabalho. Esses são os crentes críticos. Esses são os cheios de crítica. O crente mundano só sabe criticar. Sabe por quê? Sabe o que é que o crente mundano critica pra caramba? Para justificar o não fazer nada dele. Ele não faz nada porque ele é mundano. Porque no dia em que eu se entregar mesmo o Senhor, o Espírito Santo vai levantá-lo. Vai botar carne, vai botar espírito, e aquele osso lá de coisa, ele vai se levantar e vai ser um exército. Ele vai ser. Mas como ele não faz nada, e como ele não se aguenta, ele fica criticando os outros. Quem critica não faz, porque quem faz não precisa criticar. Quem critica não faz. Você já sabe. Critica porque não faz. Começa a fazer. Você não tem mais o que criticar. Então, crente mundano é um problema sério. Crente mundano foi nosso querido e amado Ló, e os irmãos viram as perdas. Nesta manhã, que você possa ser um crente totalmente dedicado ao Senhor.